amigos, seguidores do Tribuna Getulense, seguidores do Tribuna Sertanense, muito boa tarde. Nós estamos iniciando o nosso Redação TG ao vivo nessa tarde, nesse final de tarde, hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. E nós estamos recebendo com grande satisfação aqui o nosso amigo Luiz Carlos da Silva, presidente do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, que vai conversar conosco sobre um assunto que já causou muitas dores de cabeça, muitas preocupações e estava um tanto silenciado, mas agora foi novamente, está em evidência outra vez, devido à proximidade de decisões a serem tomadas. E sobre isso, então, vai acontecer uma reunião amanhã à tarde na comunidade do Mato Preto, no interior do município aqui de Getúlio Vargas, com a participação do Sindicato Rural, do SUTRAF, Prefeitura Municipal, outras entidades, juntamente com os agricultores, proprietários rurais que estão atingidos por esse assunto, por esse problema, para tratar e direcionar, para tomar algumas decisões, algumas tratativas, então, a serem feitas em relação a uma manifestação que deverá ocorrer na próxima semana aqui em Getúlio Vargas. Esses detalhes o Luiz Carlos que vai nos contar a partir de agora, então, senão nós vamos adiantar todo o assunto, O Luiz Carlos, então, Luiz Carlos da Silva, que nos honra com sua presença aqui. E nós vamos conversar então sobre esse assunto, que vai ter daí já na quarta-feira a votação no Supremo Tribunal Federal sobre alguma coisa ali em relação ao marco temporal. Nós já vamos saber o que é isso. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Luiz Carlos. Boa tarde, Milton, boa tarde, seguidores do Tribuna. Agradecemos o espaço nesta tarde aqui para tratar de um assunto muito importante, principalmente para nós produtores e principalmente para aquelas populações de agricultores que moram ali no Mato Preto. Pois é, Luiz Carlos, amanhã tem uma reunião, então, justamente ali na comunidade do Mato Preto, e nós gostaríamos que você nos falasse, então, sobre essa reunião. E daqui a pouco começando a explicar o que se trata, o que é esse marco temporal que nós estávamos falando no início. Ok, então eu inicio pelo marco temporal, só para as pessoas entenderem bem o que é isso aí. Já entrar no assunto. No assunto depois já com conhecimento. Perfeito. Então, o que é o marco temporal? Marco temporal está na Constituição de 1988, ela nos define um momento no tempo. Então, na nossa Constituição de 1988, dizia que eram consideradas terras indígenas aquelas em que os povos indígenas, na promulgação da Constituição de 1988, estivessem lá residindo. Então, isso quer dizer que é o marco temporal. Se tinha povo indígena morando na época da promulgação da Constituição de 88, era considerado área indígena. Não tendo, não era considerado. Mas esse assunto assim também foi muito discutido no Supremo Tribunal Federal há tempos atrás, numa situação de demarcação de área indígena, que é de conhecimento de todos, que era aquela questão da Raposa Serra do Sol. Então, foi lá no Supremo Tribunal Federal discutido, a população toda se envolveu, os que tinham interesse nessa causa, e o Supremo Tribunal Federal havia dado um parecer favorável, portanto, uma votação feita, favorável à definição do marco temporal como sendo, então, o fator assim preponderante na definição de se área era indígena ou não. Pois bem, mas passado um tempo, então, agora há pouco, o Estado de Santa Catarina ele entrou com uma ação de reivindicação de posse junto ao Supremo Tribunal Federal de uma área que se enquadrava nesse contexto do marco temporal. Aí caiu na mão do ministro Fachin e ele pegou esse processo todo e disse que não poderia, e disse que era um assunto que teria que ser melhor analisado e não deu a reintegração de posse, dizendo que era uma questão socioambiental e tal, que agora na época de pandemia não poderia fazer isso, e estendeu toda essa forma dele entender, fazendo com que todas aquelas áreas que tinham como defesa o marco temporal cessassem esses processos. E isso
Infelizmente, a nossa ação aqui do Mato Preto, de Getúlio Vargas, Erechim e também uma parte em Erebango, né, onde os nossos defensores eles se agarraram no marco temporal, né? Então nós retomamos de novo, vai ter agora no dia 25/8, já iniciou inclusive a votação no Supremo Tribunal Federal com o parecer e com o voto do ministro Fachin sobre o marco temporal. Então estava nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, aí ele pediu vistas ao processo e vai ser retomada a votação, portanto, dia 25 de agosto. Novamente, e vou repetir de novo, não vou me cansar de repetir, Milton, já foi votado no Supremo Tribunal Federal esse tema. Já deu como marco temporal um momento assim no tempo favorável a essa questão da demarcação da área. Já teria sido decidido. Já teria decidido. Estava tudo certo, e de repente volta o problema de novo. E nós aqui, como temos em Getúlio Vargas, né, toda essa área aqui do Mato Preto, é uma área de aproximadamente 2.340 hectares. Muita terra. É muita terra, né, Milton e ouvintes da tribuna. Assim, ó, e tem lá aproximadamente 360 famílias que ali residem, que ali criaram seus filhos, que os avós criaram os netos, enfim, tem toda uma tradição ali estabelecida, onde tem famílias ali que têm escrituras centenárias, minha gente. Mais de 100 anos. Isso. Ali, de repente surge... colocam essa dúvida. Essa dúvida, então aí dá insegurança, né? Isso também tem uma insegurança no patrimônio. Pô, eu tenho ou não tenho? É minha ou não é minha essa propriedade? Eu paguei, eu comprei, a terra é minha também, né? Nesse sentido. Então eram escrituras que veio do governo do estado naquela época e que foi passado para os proprietários. Então daqui a pouco, e daí? Como é que fica essa situação? Eu vou investir na minha terra ou não vou investir? Isso já havia se questionado naquela época atrás, já estava praticamente então a coisa bem acomodada, né? E agora volta esse tema de novo, cria uma insegurança no campo, e daí, com insegurança no campo, os senhores sabem que as coisas não funcionam direito. Existe né? Então, um risco. Existe um risco. O risco sempre existe. Sim, com certeza. Até porque a gente sempre sabe que essas votações no Supremo Tribunal Federal sempre tem um entendimento um pouquinho diferente, né? Inclusive do que está na Constituição. Então, isso nos preocupa muito. Mas, enfim, isso é o marco temporal. Certo. Tá, então toda essa movimentação então, que nós teremos amanhã às 19 horas lá na comunidade do Mato Preto é para tratar esse tema com os produtores que estão diretamente envolvidos nessa questão. Esclarecer exatamente a situação, como é que está e o risco que se tem e ser tomada algumas ações a serem feitas a partir de então. Então, né? Isso. Então, voltando um pouquinho, nós tivemos na quarta-feira passada em Passo Fundo, foi reunido lá vários municípios que têm problema desse tipo, não é só Getúlio Vargas, né? Então, tem aqui, Nonói também tem problema, aqui Mato Castelhano tem problema, e assim vai, Sananduva tem problema, e aí vai, todo o norte do estado tem N ações desse tipo. E nós tivemos, então, lá no dia 11, quarta-feira, pelo qual o nosso prefeito estava também participando junto, o prefeito Sonigo, estava o nosso ex-presidente do sindicato, o Cine Belidelli, estava lá também a Sandra Rigo, estava o Roberto Rota, enfim, todo um pessoal que já está nessa caminhada há tempo, né, na defesa desses produtores, e lá se decidiu algumas ações para que nós colocássemos isso para a população de modo geral e para que chegasse lá nos ouvidos do Supremo e do Congresso, né, essa questão do nosso descontentamento e da nossa posição com relação a isso, né? Então, amanhã, dia 19, às 19 horas, lá na comunidade do Mato Preto, nós faremos uma reunião para explicar o que está acontecendo e nessa reunião também já definirmos a mobilização, que vai ser na segunda-feira, no dia 23, ali no Trevo Sul de Getúlio Vargas, ali nas proximidades do Siqueira, onde ali nós vamos estar reunidos, né? Nós vamos ter um documento, né, que nós vamos entregar para as pessoas que estão transitando na rodovia 135, certo? Como é que deve funcionar então essa parte, Luiz? Vamos dizer assim, vai ter momentos que vai parar o trânsito, ou apenas haverá distribuição, ou isso ainda vai ser estudado? Não. A forma que deverá ser feita? A boa pergunta, Milton. Assim, então não vai ser, já está definido, inclusive que nós estivemos conversando com a Polícia Rodoviária Estadual, o trânsito não vai ser separado. O que vai acontecer ali é que o veículo está passando, ele vai reduzir a velocidade, nós vamos ter bastante gente ali, inclusive a polícia vai nos dar um apoio, a Polícia Rodoviária Estadual, pelo qual nós já agradecemos de antemão, né? Vai reduzir a velocidade, abaixa o vidro e a pessoa vai entregar um documento explicando toda essa mobilização que não é só... Gente, não é só de Getúlio Vargas, não é só do norte do Rio Grande do Sul, é de todo o Brasil.
Então, tem N ações em todo o Brasil que vão para água abaixo e áreas produtivas, terras que os produtores estão transformando o grão em dinheiro e o dinheiro gerando desenvolvimento nas nossas comunidades. Então, essa é uma preocupação que nós temos, assim, ó, é demais, não? Então, nós temos que fazer alguma coisa e nós entendemos que essa seria uma forma de nós manifestarmos a nossa posição e entender alguma forma também influenciar na decisão do Supremo Tribunal Federal no dia 25. Também, me permite um pouquinho mais, Milton. Paralelo a isso, tem um projeto de lei que é o 490, que está tramitando no Congresso e já passou pela Câmara na Comissão de Constituição e Justiça e já foi aprovado, é onde regulamenta o marco temporal. Regulamenta todas essas ações de demarcação de áreas indígenas, que dentro dela está a questão do marco temporal. Então, temos duas situações, a votação no Supremo e a tramitação desse projeto de lei, né, 490, que está tramitando no Congresso. Então, vai para apreciação das plenárias, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, que ali também vai decidir sobre essa questão do marco temporal e toda a forma como será futuramente definida se a área é indígena ou não e as suas demarcações. Ele precisa ser aprovado, então, para que tenha realmente a validade, e lá é o que diz justamente que tem que haver uma comprovação, no caso dos indígenas, uma comprovação, então, de que essas terras pertenciam em 1988, é isso? Na Constituição de 1988, esse é o marco temporal. Tá certo. Então, como é que está a movimentação também em termos de política? Tem que mexer nesse sentido seria no caso deputados, senadores, enfim, os nossos representantes lá em cima, né? Sim, a gente articulou politicamente, no começo aqui na nossa base, nós tivemos na Câmara de Vereadores Getúlio Vargas, fomos lá recebidos, explicamos o que era, prontamente os vereadores aqui, tanto daqui como de Sertão, como de Erebango, como de Ipiranga do Sul, como de Estação, como de Floriano Peixoto, atenderam o nosso chamamento. Então, ainda isso é uma moção apoiando a questão do marco temporal, isso vai ser enviado para o Supremo, vai ser enviado para o Congresso. Estamos também politicamente, Milton, na tua pergunta, todas as lideranças que nós temos e são fortes aqui na nossa região, estão contatando com os seus deputados, com os nossos deputados, com aquele que nós elegemos, né, que nos representam, para que nesse momento também nos deem o apoio que nós muito precisamos. Estão todos praticamente, eu acho que independente de partido político, pelo menos a grande maioria, eu acredito que estão sentindo esse problema e estão defendendo as causas desses proprietários rurais que correm risco daqui a pouco de perder, então, suas propriedades, seus bens, aquilo construído uma vida inteira que vem desde a avós ainda, né? Imagine os seguidores aí do Tribuna, né? O bisavô comprou uma terra, pagou, recebeu a escritura do Estado, na região do Mato Preto, né? Vamos colocar lá. Daí o avô esse passou pro pai, né? O pai pegou a terra e cultivou e veio criando a família, seus filhos. Daí ele passou para o filho também, né? Essa propriedade, né? E aí, de repente, é uma questão assim, não, teu avô não tinha essa terra, né? Nunca foi dele. Então, veja só o impacto, e repito, são 4.230 hectares, são aproximadamente 350 famílias, né? Veja bem a tradição e a história desse povo todo naquela região, de repente ali ter que ser alijado daquilo que eles construíram com muito suor, com muito amor, com muita dedicação e com esse trabalho todo ajudaram a construir a nossa cidade, o nosso município, a nossa região, o nosso estado e o nosso Brasil. Isso contando só essa área aqui do Mato Preto. Só a área do Mato Preto. Erebango e Erechim. E Erechim, né, que atinge essa área, essa grande área. Isso. Né, isso significa, dá para se dizer, 350 famílias, dá para se dizer 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas. Quase 2.000 pessoas. 4.000 pessoas. Botamos uma média de 4 pessoas por família, aí seriam 1.400 pessoas, né? Veja, a população, né, mais do que a população da maioria dos nossos municípios aqui. Da região, da redondeza, né? Sim. Exato. Então é uma preocupação que nós temos, e eu volto então a frisar, a convocar os nossos produtores do Mato Preto, os que estão envolvidos naquela questão, que amanhã, às 19 horas, que compareçam nessa reunião muito importante para tomar ciência do que está acontecendo, para nos ajudar também na mobilização da segunda-feira, dia 23, que vai ser aqui no Trevo Sul de Getúlio Vargas, ali próximo ao Siqueira,
né? E que virão pessoas também de outros municípios, de Sananduva, de Nonoai, enfim, vão chegar aqui junto conosco nessa mobilização. E é bom que se diga também que no mesmo dia também vai ter essa mobilização em Passo Fundo, né, com outros grupos ali de produtores, ali na região que tem de Mato Castelhano, enfim, que também tem o mesmo problema, da região mais para cima um pouquinho. Então, foi articulado isso, no mesmo dia vai ter essa mobilização aqui em Getúlio Vargas e lá em Passo Fundo, e a gente também, a nível de Brasil, a nível de Estado, a gente está mobilizando isso. Em outros lugares também, provavelmente, também terão algumas mobilizações com o mesmo conteúdo da reivindicação. Tá certo, Luiz Carlos, nós ficamos gratos pela sua disponibilidade, pela sua visita que nos fez aqui na redação nessa tarde, né? Desejamos que flua tudo certinho, que dê tudo certo ali para que se resolva de uma vez por todas essa situação. E nós deixamos nossos microfones à tua disposição e, ao mesmo tempo, Luiz Carlos, quero te desejar uma melhora rápida ali do teu braço, né? Que quem está assistindo pode perceber ali que está... Muito obrigado, nós estamos com apoio aqui. De novo, então, Milton, também aos seguidores do Tribuna, a atenção de vocês é muito importante e que vocês também sabem o que está acontecendo para nós também ter esse entendimento e apoiem quando tem esse tipo de causa, que ela é justa. E, se Deus quiser, nós seremos, a justiça será feita nessa questão. Muito obrigado, Milton. Obrigado, Luiz Carlos. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Esse foi mais um Redação TG ao vivo hoje, aqui na redação do Tribuna Getulense. Boa tarde